time, olha só, eu vou contar pra vocês qual que é a maneira mais fácil de ser aprovado no CFP hoje, beleza? Mas antes de eu falar desse vídeo, se inscreve no nosso canal pra você não perder nenhuma novidade, dá o joinha no vídeo, compartilha pra aquele amigo que quer ser aprovado no CFP e não sabe qual que é a maneira mais fácil. Mas, Toro, tem maneira mais fácil do CFP? Claro, chuta tudo na mesma letra. Não, mentira, é o seguinte. Mas, Toro, tem uma maneira mais fácil de ser aprovado no CFP? Claro que tem. E para isso tem que entender a estratégia da prova. Sim, tem que ler o edital, tem que entender. E para isso você precisa saber o quê? Sabe o que é conteúdo fácil, o que é médio, o que é difícil e o que é impossível. Na verdade, a gente chama de muito difícil, né? Mas eu vou chamar de impossível mesmo, tá? A gente tem que saber isso e entender como que esses conteúdos serão cobrados na sua prova, tá? Mas antes de explicar tudo isso, eu quero te contar uma história, né? Aconteceu comigo isso muito tempo atrás, né? Eu estudei no colégio militar e quando eu fui fazer lá a prova no colégio militar para poder entrar naquele colégio, o que acontecia? Tinha duas provas, uma de português e uma de matemática, né? E aí o que acontece, né? Se eu acertasse 70% daquela prova naquela época lá, eu sabia que ia ser aprovado. Por quê? Porque é o seguinte, né? Historicamente, quem tinha acertado 70% da prova estava aprovado. Era assim, 50 questões, tinha acertado 35. Só que eram 25 questões de matemática e 25 questões de português. Só que ao invés de eu olhar aquela prova olhando português e matemática, sabe o que eu fiz? Eu enxerguei a prova como um todo, 50 questões. Como que eu vou atingir aquelas 35 questões? E eu dizia, eu sou muito melhor em números do que eu sou em português. Porque eu até sou bom em português, porque português eu destroio, né? E aí, né, e o que aconteceu? Eu fui lá e me dediquei muito mais em matemática. O que foi o resultado? Eu acertei lá, das 25, eu acertei 23 em matemática, 24, foi mais ou menos esses números. E em português eu fiz ali mais ou menos metade da prova. Então, eu utilizei a matemática com muito mais do que 70% na prova de matemática, né? Do que na parte do português. Então, tudo que eu fiz a mais em matemática, eu consegui compensar aquilo que eu fiz a menos em português. Seria muito mais difícil para mim se lá naquele exame eles tivessem exigido 70% em cada uma das provas. 70% em matemática e 70% em português. Como eles solicitaram praticamente 70% no geral, foi o que eu fiz. Eu utilizei muito mais o meu conhecimento em matemática para compensar o meu déficit em português, que eu tinha uma grande dificuldade. E foi aí, a partir deste momento, que eu entendi que quando nós desejamos passar numa prova, nós precisamos utilizar da estratégia. Nós precisamos olhar o edital, entender o edital, saber aonde nós somos melhores e aplicar este conceito do fácil, médio, difícil, do impossível. Normalmente as provas são 50% conteúdos fáceis, 30% conteúdos médios, 15% conteúdos difíceis e 5% impossível. Por que eu chamo de 5% impossível? Porque toda prova ela tem uma coisa chamada tempo. Você não vai poder ficar uma semana com aquela prova para você fazer. Você precisa resolver a prova naquele tempo. E existem questões que elas são muito longas, que elas não foram feitas para você conseguir resolver naquele curto espaço de tempo. Então essas questões a gente diz que é impossível. O conteúdo pode ser difícil, com uma questão muito longa e criar um raciocínio muito complexo naquele curto espaço de tempo. Juntando essas três coisas, a gente diz, essa era uma questão impossível. Então a gente não tem que focar nesse tipo de coisa. A gente não tem que focar nesse tipo de questão para ser aprovado num exame. Porque lembre-se, para você ser aprovado no CFP, você tem que acertar 70%. Você não tem que fazer mais do que isso. Você não pode fazer menos, mas acertar 70%. E aí que vem o grande jogo de fazer com que a prova seja mais fácil quando você faz a prova completa. Completa, Toro? Exatamente. Mesmo que você tenha feito a prova já completa, será aprovado em algum modular, é mais fácil você novamente fazer a prova completa. Você abrir mão dos módulos que você já foi aprovado para fazer essa prova tal de completa. E se liga só como que eu enxergo essa prova. Eu não enxergo ela com 6 módulos. Depois de ajudar mais de 1.500 pessoas sendo aprovadas em tempo recorde no CFP, o que a gente consegue enxergar? Que a prova não são 6 módulos, não.
Elas são 22 conteúdos. Conteúdos, exatamente. Você normalmente enxerga o CFP como da seguinte forma: módulo 1, vamos botar aqui o número de questões, 54 questões. Módulo 2, 26. Módulo 3, Previdência, 16 questões. Módulo 4, que são seguros, 14 questões. Módulo 5, 16 questões. E o nosso módulo 6 de sucessão, de novo, 14 questões. Claro que o CFP pode ter menos ou mais questões, mas esse aqui é um padrão de prova que já ocorreu, por exemplo, em 2022. Olhando isso, você vai lá e você é aprovado nos 4 módulos da tarde. No 3, Previdência, no 4, Seguros, no 5, Fiscal e no 6, Sucessão. Você olha para aquilo, tem a sensação que você já eliminou mais da metade do CFP. Porque eram 6 módulos, passou em 4. Só que o módulo 1 e o módulo 2, eles primeiro não têm 60 questões, e tem 80, tem mais questões. Só que esses 2 módulos têm 16 conteúdos. 16, exatamente. E agora eu vou te mostrar conteúdo por conteúdo em cada um desses módulos, como eu enxergo, e o seu grau de dificuldade. O módulo 1, ele é composto em ao total de 8 conteúdos. O primeiro conteúdo que eu enxergo dentro deste módulo é planejamento financeiro, que na minha concepção é um conteúdo de conceito médio. Esse é o grau de dificuldade dele, conceito médio. O segundo conteúdo eu chamo de conduta profissional, onde a gente vai ver o quê? Toda aquela parte de legislação, a parte do código de ética, crimes do mercado financeiro, essa é a parte. Esse é um conteúdo fácil. O terceiro conteúdo são as competências do profissional CFP, um conteúdo fácil também. O quarto conteúdo do nosso módulo 1, Sistema Financeiro Nacional, fácil. O quinto conteúdo, Economia, um conteúdo médio, tá? O nosso sexto conteúdo, Finanças, Fundamentos de Finanças, a gente vai ter que fazer cálculos, e toda vez que envolver cálculos dessa forma, os HP, ele é um conteúdo difícil. O nosso sétimo conteúdo, Análise de Projetos, VPL, TIR, Payback, ver se vale a pena ou fazer a pena um investimento. Conteúdo difícil. E o nosso oitavo conteúdo, Gestão Financeira, um conteúdo fácil. Entendeu como é que é um ativo, um passivo, as dívidas das pessoas físicas. Então você olhando esses 8 conteúdos, você percebe que tem muitos conteúdos fáceis e de grau médio. Cada um desses conteúdos podia ser um módulo. Um módulo, exatamente isso. Eu, por exemplo, o conteúdo de conduta profissional muitas vezes cai em 10, 12 questões na sua prova, que é praticamente a quantidade de questões da prova de seguros. Praticamente isso. Então, dentro desses conteúdos, nós temos muitas vezes quantidade de questões igual a uma quantidade da tarde. Só que as pessoas não enxergam isso. O módulo 1, se você acertar 85% dessa prova, se for muito bom nela, você acerta 46 questões. O mínimo de quando são 54 questões é 38, 70%. Então, se você fez 46 de 38, você fez 8 questões a mais, que você vai poder compensar em módulos muito difíceis. O nosso módulo 2 também enxerga como 8 conteúdos. 8. Renda fixa, difícil. Renda variável, difícil. Derivativos, muito difícil, ou seja, impossível. Módulo 4, o capítulo 4, fundos de investimentos, fácil. Capítulo 5, nós vamos chamar esse quinto conteúdo, investimento exterior, fácil também. Nosso sexto conteúdo, investimentos em imóveis, fácil também. O nosso conteúdo 7, gestão de carteiras, um conteúdo difícil para muito difícil. E o nosso oitavo conteúdo nesse módulo 2, finanças comportamentais. Ele é um conteúdo fácil, mas na prova acaba sendo médio. Por quê? Porque são textos longos, tenta te confundir, mas é um conteúdo médio. Qual que é o grande problema dessa prova? Ponto 1, uma prova de muitos conteúdos difíceis, muitos. Segundo ponto, é uma prova de apenas 26 questões. Como tem poucas questões, a planejar tem que escolher os conteúdos e cobrar. Então perceba, ele tem uma quantidade de conteúdos igual do módulo 1, mas com menos da metade das questões. E isso acaba sendo muito mais complexo, porque você vai ter que dominar tudo para conseguir atingir os 70%. Então esse módulo, se você acertar os 50%, que é o mínimo mesmo, mas desde que seja compense no módulo 1, tá tudo ok. Você acertar 13 de 26, você fez 5 questões a menos dos 18, que são os 70%. Mas você fez 8 de manhã, com 5 a menos ainda tem 3 questões de gordura.
E aí você está super bem para a parte da tarde, porque o módulo da tarde nós vamos ver os outros conteúdos. Outro conteúdo, planejamento de aposentadoria, que é previdência. Um conteúdo só, que é o conteúdo chamado médio, 16 questões. Que aqui você tem que fazer quantas questões? Aqui, se você acertar 80%, a gente estaria falando aí de 13 questões. Excelente. Módulo 4, seguros, também é um conteúdo desse módulo inteiro, que é uma prova fácil, de 14 questões. Se você acertasse 12, tá excelente. Você também fez gordura aqui, teria que acertar 10 de 14. O módulo 5 e 6 agora são módulos mais técnicos. O módulo 5, planejamento fiscal, a gente enxerga em dois conteúdos. O planejamento fiscal, que é como pagar menos tributos, e toda a tributação de produtos de investimentos. O planejamento fiscal é um conteúdo difícil, tributação é um conteúdo fácil. Mas neste módulo, como tem conteúdo difícil, conteúdo que ele acaba sendo muito amplo dentro dessa questão e tem apenas 16 questões, a gente diz que você acertar 50%, tá ok, tá ok. E nós vimos para o nosso módulo 6, planejamento sucessório, conteúdo totalmente novo para todo mundo que trabalha com investimentos. E esse conteúdo, esse módulo, também enxerga em dois conteúdos, o planejamento sucessório e o regime de bens. O planejamento sucessório, ele acaba sendo um conteúdo difícil, saber quando a gente vai utilizar as ferramentas jurídicas para fazer com que uma sucessão seja mais rápida ou menos onerosa. E nós também temos essa parte do regime de bens, que é entender os regimes de casamento, né, as das uniões, né? Então como é que funciona isso? Esse é um conteúdo que a gente entende como um conteúdo médio. Então essa prova também acaba sendo uma prova difícil. Então quando a gente enxerga o CFP como um todo, se você fizesse 85% do módulo 1, 80% no módulo 3, que é previdência, 85% no módulo 4, que é seguros, fizesse exatamente essa quantidade de questões, você poderia fazer 50% nos módulos 2, 5 e 6. 2, 5 e 6. Então, quando um candidato ele passa em 4 módulos, eu digo para ele, você já é muito bom nesses módulos, por que a gente não estuda mais eles, aprimora, para poder compensar naquilo que você é fraco? Da mesma forma como fui eu lá atrás. Eu não era bom em português. Então o que acontece? Por que eu não estudava mais matemática, aprimorava para compensar o português? Se tirassem matemática da minha prova, eu provavelmente não teria passado no colégio militar. Se tivessem tirado matemática, por saber que eu sabia matemática no vestibular que eu fiz, eu provavelmente não teria entrado no vestibular, nem em engenharia, nem em administração. Então o grande ponto que a gente enxerga a prova completa é nós compreendermos que, por eu já saber algum módulo, eu sou bom nele. Segundo ponto, eu consigo compensar com a regra dos 50%. Por quê? Porque quando você faz modular, escolhe modular, você não tem mais o benefício dos 50%. Você é obrigado a acertar 70% em cada módulo que faltou. E aí vai vir a última bronca que nós temos, que o módulo 2 e o módulo 6, quando faltam somente eles, o tic-tac, né, ele é muito pesado. O que é isso? O tempo, o relógio. O módulo 2, quando falta somente ele, você tem apenas 80 minutos para resolver. Eu digo muitas vezes que se um candidato tivesse 120 minutos, ele resolveria a prova. Mas quando tem 80 minutos, normalmente ele não consegue ler a prova, resolver e passar para o gabarito. E ele não consegue vencer. E o módulo 6, por ser planejamento sucessório, por vir toda uma história de uma família, ser uma prova longa, o tempo que você tem apenas 40 minutos, também ele é devastador. Então nós vemos muitos candidatos, quando faltam só o módulo 2 ou o módulo 6, patinarem muitas e muitas vezes. Claro que se você fez a prova completa, você já foi aprovado no módulo 2, você já foi aprovado no 5 e no 6, faltam 1, 3 e 4, aí sim faz muito sentido você fizer modular. Por quê? Porque você já eliminou os módulos mais complexos com problema de tempo. Aí tudo bem, mas são poucos os casos. A grande maioria dos candidatos que fazem a prova completa não são aprovados. Quando não são aprovados no completo, não são aprovados no módulo 2, que é a gestão de carteiras, gestão de investimentos. Não são. São no módulo 1, no módulo de previdência, no módulo de seguros, que são aquelas provas que acabam sendo mais fáceis. Então a maneira mais fácil de você ser aprovado no CFP é indo para a prova completa. Mesmo que, quando você enxerga o todo, tem todos os conteúdos.
o grande ponto que você não precisa focar em todos os conteúdos, mas sim no módulo 1, no módulo 3 e no módulo 4. Em Planejamento Financeiro e Ética, que é o módulo 1, com quase normalmente 54 questões, o nosso módulo 3, Planejamento de Aposentadoria, e o nosso módulo 4, Gestão de Risco e Seguros. Se você fizer 85%, 80% e 85% desses três módulos, que é um pouco acima dos 70%, você vai poder fazer 50% nos módulos 2, no módulo 5 e no módulo 6. Touro! E aí eu consegui, passei todos os módulos, venci, o selo é meu? Ainda não! Mas antes de contar o que falta, olha só, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo, manda pro teu amigo, né, que não sabia disso, de ele tava sempre pensando em fazer o modular, começar pelo modular porque vai estudar menos, né, tudo mais, que é um grande erro. Não faz isso, né, manda pra ele, né. Mas Touro, tá, e aí? Depois que eu passo no exame, eu não tenho mais o selo que nem passar nas outras versões? Não, você precisa dos 4 E's. E para isso, eu fiz um vídeo específico para você, explicando todos os E's e também falando sobre o plano financeiro que você precisa entregar para planejar.